Na noite desta quarta-feira, dia 6, ocorreu um grave acidente na BR-116. Um indivíduo num veículo com alta velocidade, fugindo de uma perseguição da PRF, atingiu diversos veículos, incluindo de uma família com 2 crianças. Nós vamos saber mais detalhes sobre esse caso. Ontem, infelizmente, aconteceu um acidente grave, provocado por um motorista imprudente, que causou lesões em várias pessoas. O fato começou quando ele colidiu com um veículo e a polícia rodoviária foi abordar ele, pediu a documentação dele e não tinha documentos. E os policiais foram consultar nos sistemas dados dele e quando ele percebeu que poderia ter alguma coisa em face dele, ele tentou fugir do local e quase atropelou um policial rodoviário federal. Ele saiu em alta velocidade do local e, no mesmo sentido, ele bateu num carro onde havia uma família, 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Com a velocidade tão alta que ele estava, ele causou uma colisão que fez com que uma criança fosse arremessada do veículo. O veículo, a sua traseira, ficou completamente destruída. As pessoas que estavam nessa família se lesionaram, havia mais uma criança dentro do carro, que também se lesionou, e após o impacto nesse carro da família, ele perdeu o controle e invadiu a pista em sentido contrário e bateu em outro veículo. E, em razão dessa colisão, ele veio atingir mais 2 carros que estavam numa calçada. O carro dele parou, porque não conseguiu mais transitar por causa das colisões, e ele, a pé, tentou fugir. Sendo que ele foi impedido, foi preso por populares que viram todo o fato e executaram a ação de prendê-lo até que a Polícia Rodoviária Federal chegasse. Então ele foi trazido para a delegacia e nós observamos que ele tinha 3 passagens. Uma por tráfico de drogas, desobediência e ameaça. Em depoimento ele alegou que, para os policiais, que ele tentou fugir porque ele tinha uma passagem por tráfico de drogas no passado e ele pensou que podia ter um mandado de prisão expedido em face dele. E também porque ele teria utilizado de cocaína. Então, de alguma forma, ele poderia ser descoberto que ele estava sob efeito de substâncias entorpecentes. Em razão de toda a gravidade do fato, em razão dos resultados que ocorreram, eu entendi que ali ele assumiu o risco de produzir um resultado morte. Então, imputei a ele 4 tentativas de homicídio em face daquela família. A criança que foi arremessada do veículo, segundo informações que nós obtivemos ontem, estava em estado grave. Então, decidi que, na realidade, ele tinha que responder por tentativa de homicídio, não era uma ação culposa, ele não agiu de forma imprudente, ele assumiu o risco, ele agiu com dolo eventual. Além disso, foi imputado a ele uma tentativa de lesão em face do policial rodoviário, crime de desobediência e também evasão do local para se inibir de responsabilidade civil ou penal em razão das colisões. Com isso, ele foi preso, não foi arbitrada a fiança e ele foi encaminhado já para Benfica para a audiência de custódia. Então, infelizmente, nós temos vários acidentes que ocorrem em Teresópolis com pessoas imprudentes que não respeitam a legislação. A gente quase semanalmente vê pessoas acidentadas, pessoas que morrem por motoristas imprudentes. Então, a ação, a resposta do Estado tem que ser dessa forma. Uma sanção penal grave para tirar de circulação um criminoso que pode causar a morte de várias pessoas. O acusado, morador de Teresópolis, já foi encaminhado para a prisão. E o delegado ressaltou também outros crimes que também ocorreram nesta madrugada da quarta-feira. Ontem, por exemplo, foram lavrados 5 autos de prisão em flagrante em Teresópolis e um deles era tráfico de drogas. O outro era embriaguez ao volante. Nós também temos um problema sério em Teresópolis de embriaguez ao volante. Quase que todas as semanas nós temos aí várias pessoas presas por embriaguez ao volante, né? No caso de ontem, a pessoa estava completamente embriagada. Ela não tinha condições nem de prestar depoimento. Eu, quando fui interrogado, ele não tinha condições de prestar depoimento. Ele foi encaminhado a exame e foi constatado que ele estava sob efeito do álcool e disse que ingeriu 8 latões de cerveja. E impressionante nesse caso é que ele já tinha 4 passagens anteriores por embriaguez ao volante.
Segundo ele, era dono de um bar. Só que eu acho que ele bebia a cerveja do bar toda, porque ele só vivia bêbado e cometendo crime de embriaguez ao volante. E nós tivemos mais também outros casos aí de violência doméstica, né? Como eu sempre falo, a gente age aqui de forma muito severa com relação às agressões às mulheres. Então, bater em mulher vai ser preso. Ontem nesse caso específico, o ex-companheiro agrediu a companheira que estava grávida, em razão de um novo relacionamento, ele não aceitou e agrediu ela, ameaçou, xingou. Então, foi preso também. Foi imputada a responsabilidade para ele. Então, mais um caso de violência doméstica, em dar a resposta no sentido de prender essa pessoa e tirar de circulação.